há livros que causam mal-estar na gente, não há? Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Carmen do blog Que Vida do Mundo e hoje eu venho falar de livros aflitivos, incomodativos, aqueles que causam mal-estar físico até, né? Às vezes eu tenho reações assim no estômago ao lê-los. Eu já fiz uns 3 vídeos mais ou menos com esse tema, eu vou deixar pelo menos o último aqui nos cards para vocês darem uma olhada. Que tipo de literatura eu costumo apresentar aqui? Qual é a temática? A temática são livros que incomodam, certo? Mas por que incomodam? Os livros, eles abordam temas diferentes que causam incômodo na gente. Tem livro que causa incômodo porque a miséria é tamanha que a gente se sofre junto com os personagens. Tem livro que o autor cria um efeito de discurso, uma narração que faz com que a gente se sinta como personagem, ou seja, a gente parece sentir a mesma emoção que o personagem sente, como é o caso de Angústia, de Graciliano Ramos. Há livros em que só o leitor, eu tenho a impressão que só o leitor fica com incômodos, porque os personagens estão lá, atuando, e o que causa incômodo é a mistura do enredo, pelo menos é essa a sensação que eu tenho, é a combinação do enredo com a forma de narrar, e aí o incômodo é só do leitor. Bom, enfim, essa foi uma tentativa de categorizar e eu devo ter deixado alguma coisa por fora disso também. Mas é só para vocês entenderem do que eu estou falando quando eu me refiro a livros aflitivos, incomodativos. O primeiro que eu vou mostrar, Memória de mis putas tristes, a minha edição está em espanhol, do Gabriel Garcia Marques. Aqui, como o próprio título revela, são memórias de um senhor de 90 anos que começa a se lembrar da sua vida pregressa em puteiros. E aí ele descreve com detalhes as suas relações. E o que é principal aqui é que ele quis se dar de presente de aniversário uma relação sexual com uma garota virgem, com 90 anos. Pense. Enfim, o livro é todo narrando esse tipo de coisa. E pra mulher ler essas coisas incomoda. Pra homem, muito provavelmente não. Então, o incômodo que a gente sente é o mesmo incômodo que a gente sente, mais ou menos, não é tão igual assim, ao ler Lolita. Por quê? São os pensamentos, os desejos, o nome que você quiser dar, de uma pessoa bem mais velha em relação a uma mulher, uma menina adolescente. A gente acha nojento. Porque assim, já é bem ruim os pensamentos, a forma de tratar, o machismo, a coisificação da mulher, né, de modo geral. Agora, quando isso tudo se volta para uma moça, uma menina, praticamente, Lolita, ela tinha 13 anos, aqui a menina, não lembro, 15, mas enfim, jovenzinhas, a gente fica ainda mais brava, a gente se incomoda mais ainda, a gente fica ainda mais indignada. Talvez os homens não entendam isso, eu acho que as mulheres vão me entender. Porque é muito abuso, é muito desrespeito, é muito tudo. Tô falando que não é pra existir esse tipo de literatura? Absolutamente não. Na verdade, eu acho que a gente tem que falar sobre tudo, não existe assunto proibido. E é ótimo que a gente tenha acesso a esse tipo de literatura com este viés, com essa perspectiva do homem. Porque a perspectiva da mulher a gente já conhece. E é mais incomoda, não dá pra dizer que não. É repulsivo. O outro livro que eu vou citar é Crime e Castigo, do Dostoiévski. Aqui a gente se sente angustiada com o Raskolnikov. Por quê? Com os conflitos dele, com aquele sofrimento, aquela coisa, parece que a história se arrasta, que ele vai dando uma aflição, vai dando uma gastura que, sei lá, não aconteceu comigo, já li acho que 2 ou 3 vezes, mas eu entendo quem diz que larga o livro, assim, ou para de ler definitivamente, ou para de ler temporariamente porque está muito incomodado com aqueles desatinos, aquelas aflições, aquela angústia, aquele conflito todo do Raskolnikov. A gente vai sofrendo junto, parece que às vezes a gente se sente um pouco asfixiado, assim, o conflito é tanto que sufoca. E o último que eu quero citar, eu li no Kindle, é Entre Rinhas de Cachorros e Porcos Abatidos, da Ana Paula Maia. Por enquanto eu só li este livro dessa autora, mas eu tenho a ligeira impressão que os livros dela, de modo geral, causam este incômodo. E aqui causa incômodo por quê?
Porque ela lida com os excluídos, a miséria. Não é a miséria, a falta de recursos materiais. É isso também, mas o que incomoda mais é a miséria humana. O homem, lobo do homem, sabe? Aqui são duas histórias, e uma das histórias são dois amigos que trabalham matando porcos, se divertem com rinha de cachorro. Então, assim, eles estão lidando com muita violência cotidiana e cometem muita violência porque para eles isso é algo natural. Na segunda história, um lixeiro catando lixo das pessoas, lidando com lixo físico, os excrementos, os resíduos físicos mesmo, e com o lixo moral das pessoas, o que elas tentam esconder jogando fora, o que elas tentam esconder de si. Isso faz com que ele se torne uma pessoa muito dura também, muito reflexiva. E aqui essas duas histórias incomodam por quê? Porque a gente entra em contato com um lado muito ruim do ser humano, com o que há de pior. Lado ruim do ponto de vista moral e outro lado ruim do ponto de vista das condições de sobrevivência, as condições reais dessas personagens para viver, para sobreviver nesta selva. Isso incomoda. Tem gente que não tem nem força emocional para ler coisas assim. E eu digo que, a depender do seu humor, do momento, não aconselho ler, né? Eu li, pelo título você já imagina, né? Neste caso, pelo menos desta obra, porque, como eu disse, eu acho que todas as obras dela são assim. Nesta obra, o título já não engana, né? Entre rinhas de cachorros e porcos abatidos. Você sabe que vem coisa forte por aí. E então eu li no momento que eu estava emocionalmente preparada, mas eu sei que não é sempre que eu estarei emocionalmente preparada para ler algo dessa natureza. Certo, então aqui eu mostrei 3 exemplos para vocês de histórias que incomodam. E nessa categorização inicial que eu fiz, em que incomoda porque a gente sente a mesma emoção do personagem, ou incomoda porque a miséria é muito grande, ou incomoda porque a combinação da história com a narração pode incomodar o leitor, não necessariamente os personagens. Aqui, nesta primeira, Memória de Minhas Putas Tristes, incomoda a história em si como ela é narrada. Então, assim, não há um incômodo aqui dos personagens em questão. O incômodo é do leitor. No caso aqui de Dostoiévski, a gente sente o que o Raskolnikov sente, ou algo muito próximo do que ele sente. A gente sofre junto àquela situação por qual ele está passando. Aqui, entre rinhas de cachorros e porcos abatidos, é a situação da miséria incomodar. A miséria humana em todas as suas dimensões, simbólica, concreta, né, porque é física, é moral, enfim. É a miséria. Então é isso, me digam o que você achou dessas 3 histórias. Me digam aqui se vocês já leram uma dessas ou mais de uma. Me contem se vocês sofreram, sentiram aflição como eu senti, se vocês ficaram incomodados como eu fiquei. Muito obrigada por assistirem, não se esqueçam de se inscrever neste canal e de me seguir nas redes sociais, o Que Vi do Mundo, Instagram e Facebook, que é a página do blog. Obrigada, beijos, tchau, tchau.